esperar o Rafael chegar pra gente fazer esses 10 minutinhos e encerrar. Que a gente já tá com 1 hora, né? É 1 hora, só 1 hora de live. É, isso. Daí uma. Opa, Rafael chegou. Vamos lá. Foi? Foi, foi. Pronto, Rafael. Estamos aqui, Beleza. voltamos. O problema quando tem que começar outra live é porque o assunto que estava aqui, ele fica assim, né? Ele some e a gente tem que achar o que É, ele estava mas falando. aí vamos marcar novamente. Que foi. Você parou quando você estava falando sobre a inteligência como ordenador da Uhum, personalidade, ou seja, algo que precisa estar acima de todos os sentidos. exatamente, exatamente. E que esses sentidos servem à inteligência, certo? Isso. Esses vão servir à inteligência. Por isso que, quando a gente pensa, vamos dar um exemplo bem básico. Quando você olha um nascer, um pôr do sol, você vê, certo? Mas se aquilo te remete ao bem, ao belo e ao bom, é porque aquele sentido alimentou a inteligência. A tua inteligência. Entende? Então, Isso. aí voltando para a perspectiva do sofrimento, né? Com a minha inteligência no topo, eu vou entender que claramente aquele sofrimento em determinado momento ele faz parte do processo de amadurecimento. A minha inteligência Sim. sabe, entende? Então, a minha vontade, que vai ser alimentada por essa inteligência, vai me manter firme ali. De novo, voltando ao ponto que eu estou repetindo, vamos sentir o sofrimento. Não é uma ausência de sentir sensivelmente o sofrimento. A diferença é que eu não desisto do meu caminho por conta do sofrimento. E o Isso. sofrimento Ao e um contrário, caminho usa o sofrimento para, inclusive, potencializar os funcionário. ganhos e o crescimento para esse crescimento humano, para esse amadurecimento. Uhum. É isso mesmo. Então, assim, eu gosto muito, Rodrigo, dessa perspectiva. Eu até falei em alguma dessas lives que eu fiz esse ano, no início do ano, que eu quero esse ano falar muito sobre isso. Eu quero falar sobre o sofrimento. Eu quero falar sobre o sacrifício. Eu quero falar sobre a mortificação. Porque isso é fundamental se a gente está querendo alcançar. Se a gente fala tanto em virtude. Oi? É, Voltou? Voltou? Rafael, você está me ouvindo? Agora tô. Ó, você falando nessas suas ideias e desejo de falar sobre sofrimento, sobre sacrifício, isso e aquilo, me veio à mente a, a ideia de como os venenos são utilizados para fazer vacinas. O que a Hum. gente acha que no momento poderia estar matando, envenenando, destruindo, Uhum. pode se tornar uma vacina para poder potencializar a capacidade de suportar e resistir à doença, ao sofrimento. Eu acho que no nosso tempo, em que as pessoas cada vez mais fogem do sofrimento, não suportam a dor, não suportam o sofrimento, não suportam uma negativa, ou frustração, ou, quer dizer, super fragilizados, que a gente no cotidiano hoje está usando muito o termo o mimimi, né? Por conta dessa questão de não suportar uma posição contrária, etc., que vai causar o sofrimento. Uhum. Procurar pensar, refletir, analisar acerca de como esse sofrimento, ao invés de lhe destruir, ele pode lhe curar, lhe potencializar, lhe fazer crescer, né? E está muito ligado e associado ao tema que nós propusemos a falar hoje, que é a questão do sacrifício. O sacrifício Uhum. não deixa de ter um sofrimento, mas o que é que sofre? O que sofre é o quê? O material, a carne, as fantasias, o egoísmo, as ilusões. Uhum. Isso sofre, isso se deterioriza. E o sacrifício vem a destruir
essa dimensão, que é a dimensão efêmera. Porém, por outro lado, o sacrifício vem fazer com que a sua dimensão transcendente ela se desenvolva, ela cresça, ela, ela possa transcender a você e ao seu egoísmo e você possa se desenvolver enquanto ser humano. Acho essa sua proposta fantástica. Eu acho que a gente precisa muito, talvez seja uma temática da ordem do dia, né? Uhum. Porque no mundo em que você procura curar tudo com psicotrópico, vai ao psiquiatra, claro, não é uma crítica aqui à medicina e à psiquiatria especial, mas a medicalização da dor, a medicalização do sofrimento, que a gente vê um apelo muito grande e que escamoteia a, 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 as dores e os sofrimentos enquanto possibilidade de avanço, de crescimento, como um sinal dizendo, isso aqui precisa melhorar, isso aqui você está precisando trabalhar isso aqui. E aí você, coloca lá um ansiolítico, um antidepressivo, um antipsicótico. Antes disso, a importância de dizer, peraí, que dor é essa? Que sofrimento é esse? Ele está apontando para onde? É necessário trabalhar o que nele? Então, é muito assertiva essa tua proposta. Até porque, como eu também levo lá para os meus pacientes, tem sofrimentos que eles são impossíveis de serem eliminados de forma imediata, né? Quando a gente fala, por exemplo, da morte de um ente querido, me diz como que você vai se livrar dessa dor de forma imediata? É uma dor que você tem que ter, que você tem que sofrer. Mas o luto não é ausência da dor, né? Vai passar justamente por uma digestão ali, né? Que demora um Exato, certo. a elaboração da dor. Exatamente, exatamente. Então, quando você usou a palavrinha que eu uso lá também, né? De uma certa forma, entender as razões dessa dor. É um processo que eu consegui julgar esse meu sofrimento para entender se é um sofrimento que eu tenho que... ele vai ter que ficar aqui comigo nesse período, porque é isso mesmo, é a realidade. Ou, Rafael, Flamengo perdeu lá de 5-0. Bom, você pode gostar muito do Flamengo, eu adoro o Flamengo, tá tudo certo. Mas é um jogo de futebol. Entende que daqui a 1 hora, 2 horas, acabou, tua vida continua. Como diz a minha avó, né? Você não ganha nada com isso, tanto o Flamengo ganhando quanto o Flamengo perdendo. Exatamente. Né? É justamente essa ideia dessa realidade. Então, as pessoas hoje entram nessa questão dor, não quero, sai, tira isso aqui de mim. E esquecem que quanto mais eu falo isso, dor, sai de mim, eu não quero saber de você, em algum momento, não quer dizer que isso atraia dor, não tem nada a ver com isso, mas esse sofrimento vai vir em algum momento. E como ela não se preparou, ela vai desabar. Na primeira pedrinha no sapato, ela não consegue levantar. Porque ela não consegue ser resistente, ela não tem uma resistência. Né? E isso, obviamente, passa a ser um problema para o crescimento, para o amadurecimento humano. Então, por isso que eu sempre falo muito da perspectiva das virtudes, né? É ótimo, todo mundo adora, né, falar das virtudes, a virtude é muito legal. Mas se não tiver essa perspectiva do sofrimento, igual ontem na live, para quem estava lá, eu falei, eu vou falar pouco das virtudes especificamente, mas eu quero construir aqui a base bem firme. Eu falei que a base bem firme não existe uma base para alcançar o amadurecimento, as virtudes, enfim, sem essa perspectiva do sofrer. Não existe outro caminho. Então, se eu não conseguir colocar na base da minha vivência, da minha existência, que o sofrimento é algo positivo, porque eu devo tirar algo de bom dele, eu não vou conseguir fazer nada. Estudar, eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas. O outro não é eu, né? Que vai fazer tudo que quer, então tem essas contrariedades das relações que pode acontecer, por mais que tenha aquela ideia, né? Eu tenho que me relacionar com pessoas que gostem e odeiem as mesmas coisas. Ok, isso é muito legal, mas existe ainda uns 80% de dimensão humana que vocês vão entrar em conflito, né? Que um pode gostar de arroz, o outro pode não gostar, enfim, né? Então, esse é um ponto importante, porque se não tiver esse bom relacionamento com a dor, não se constrói nada. E se eu não construo nada, o que vai acontecer é uma dor do tamanho gigante instalar-se no coração do homem. E aí, E as penas são. envenená-lo e matá-lo lentamente. E isso é horrível, Exatamente. porque você vai desperdiçar a sua vida e sua existência. Certo? Uhum. Rafael, nós já temos mais de 1 hora de live, né?
Já foi? Eu Ok, já, perfeito. já foi. Eu te agradeço profundamente essa conversa que a gente teve. Sempre muito bom conversar com você, sempre motivo de alegria e de aprendizado. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes aqui. A primeira de muitas Com que ainda certeza. vão acontecer. E eu também estou à disposição para colaborar com essa ideia, com esse projeto teu de estar falando mais sobre sofrimento, sobre sacrifício, sobre como é necessário e importante nós falarmos, refletirmos e processarmos acerca do sofrimento, né? Inclusive no movimento de preparação para que quando ele sobrevier a nós, nós Uhum. estejamos para pegá-lo de Firmes. mão. Sim, ótimo. Eu também Como diz agradeço. aqui, como diz aqui no interior do Nordeste, tá de garra com ele, segurar. Sim, ótimo. Então, Rodrigo, eu agradeço também. Eu acho como ficou comprovado na nossa conversa lá, né, que foi bem tranquila, bem informal, né? 1 hora para a gente é muito pouco, né? Inclusive, É. né? Mas, enfim, a gente espero que vocês tenham gostado também aqui, né? A live deu uma travada em algum momento, né? Mas para mim é uma alegria poder compartilhar com psicólogos profissionais aí que tanto me ajuda, não necessariamente só pelo trabalho, mas justamente por essa dimensão da vida, né? E o pouco que eu conheço da história do Rodrigo, aquilo ali que eu já ouvi, me ensina muito, eu não esqueço. Eu capaz de eu conseguir escrever a tua história ali desde aquele dia que eu ouvi. Então, eu agradeço. Vou contar que você será o meu convidado aqui para uma dessas lives de sofrimento. Eu quero realmente fazer uma série de lives sobre esse assunto, para ser mais específico, né? Pegar uma live bem puxando cada assunto. É um assunto que todo mundo precisa aqui, então é melhor ainda. Enfim, Ótimo, combinado. Rafael, fechou, Deus Rodrigo. abençoe, tudo de bom, viu? Bem, grande abraço para todo mundo aí. Com Deus. Boa noite. Valeu. Até Valeu, a valeu, próxima. pessoal. Obrigado. Tudo de bom. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.